bom? Olá a todos. Olá, Xi. Olá, professor Aguinaldo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, Oi, Xi? pessoal, tudo certo? Bom, hoje nós teremos uma conversa com o professor Aguinaldo Pereira, né, um profissional contábil, que vai compartilhar aqui com a gente algumas informações sobre aspectos legais e custos da inserção do psicólogo no mercado de trabalho, né, sob a perspectiva de um profissional contábil. A gente já quer te agradecer, professor, pela sua disponibilidade, pela sua prontidão, né, em nos auxiliar, porque realmente essa é uma lacuna na formação que nós estamos tentando aí, né, diminuir com as aulas de planejamento de carreira. Eu e a professora Ximene, nós somos professoras da PUC-PR Campus Londrina, em disciplinas de planejamento de carreira e processos de gestão. Então, é um prazer para nós estarmos aqui falando com você nesse momento. Olá, muito boa tarde. Alguns que verão esse vídeo provavelmente à noite, durante o dia. Eu sou o professor Aguinaldo, gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco dos meus conhecimentos como a professora Gislaine já disse, uma lacuna exatamente, não somente, né, estamos aqui num curso de psicologia, mas não somente para psicólogos, né, eu vejo, e eu tenho a oportunidade também de estar na academia, e eu vejo essa lacuna em diversas áreas profissionais, odontologia, psicologia, fisioterapia, ou seja, profissionais que têm a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho em diversas modalidades, e muitas das vezes eles não conhecem essas oportunidades. Então, gostaria de parabenizá-las por esse evento, né, por essa oportunidade de poder compartilhar isso com os nossos alunos. Tomei a liberdade de colocar ali a logo da PUC Paraná, espero que isso não prejudique, tá bem? Imagina, fica à vontade. Também quero agradecer por ter aceitado esse convite. E, assim, a importância disso vai ser demais, porque o quanto na nossa vida eu já tive que passar por situação de ter que abrir uma empresa, não tinha ideia nem por onde começar. Né? Na minha graduação, por exemplo, eu não tive nada disso, e aí a gente fica batendo cabeça sozinha, então é bastante difícil ter acesso a isso, ter ideia disso antes mesmo de se formar. Eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial para os estudantes. E eu já deixei meus contatos ali, tanto para vocês, Gislaine, Ximene, os alunos também que tiverem qualquer dúvida, tá? Esse também é o meu WhatsApp, vai linkar com as minhas outras redes sociais ali naquele QR Code. Fiquem à vontade, tá? Talvez eu não responda na hora, né? Conversando com a Gislaine, às vezes eu demorava um pouquinho para responder, né, Gislaine? Me desculpe. Mas é que, primeiro que nós estamos numa fase que é pandemia, então está tudo sobrecarregado, e também estamos gravando essa videochamada, essa aula, essa exposição, em um período que é de imposto de renda. Então, os escritórios estão, assim, um pouco sobrecarregados e não é diferente comigo, tá? E também sou professor e vocês sabem que a vida de professor é um tanto quanto acelerada, né? Bom, muito bem. Posso iniciar? Me permitam? Então tá bom, eu vou tentar ser breve. É um conteúdo, assim, que ele exige muitas coisas para ser conversada, tá? Então, é um assunto que eu gosto de falar, então se eu estiver passando um pouco do time aí, vocês podem me interromper, fiquem à vontade, tá bem? Então, ó, vamos falar um pouco de aspectos legais, tanto de Constituição, como é que eu, enquanto profissional, você enquanto profissional psicólogo, e isso se aplica não somente a vocês, mas também a outras áreas de intelecto, né? Formação intelectual, o que eu posso ser, o que eu devo fazer quando eu me formar? E essa é uma pergunta bastante recorrente. Bom, aqui está um breve histórico, né, do meu currículo, tá? Então não vou nem perder tempo aqui, depois vocês dão uma pesquisada aí. Bom, então o objetivo desse encontro será o quê? Compreender questões legais da inserção profissional do psicólogo a partir da perspectiva de um profissional contábil. Eu tenho formação em contabilidade, atuo como contador em um escritório contábil, sou docente em instituição de ensino superior, nos cursos de gestão e também contabilidade, e atualmente sou mestrando pela Universidade Estadual de Maringá, tá? Então, atuando um pouco nessa ênfase também de pesquisa. Essa pergunta aqui é comum entre os formandos, né? Me formei, e agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar como empregado, vou abrir um consultório, vou abrir uma empresa, uma clínica, vou prestar serviço como autônomo.
E existe essa possibilidade, todas essas são possibilidades para quem se forma nessa área profissional, vamos assim dizer, nesse perfil de formação profissional, tá? Diferentemente de algumas formações que é muito específico, né? Nós, como é uma prestação de serviço, nós que somos o produto final, né? O nosso intelecto que é o produto final, então você pode atuar em diversas formas em diversas áreas, tá? Então nós vamos compartilhar um pouco disso e como é que funcionaria essas possibilidades. Então, formas de atuação do profissional psicólogo. Você pode trabalhar como empregado, CLT, que é regido pela convenção, pela legislação trabalhista mais convencional, a mesma legislação que rege o comércio, que rege a venda, o mercado, com algumas particularidades das convenções coletivas de trabalho, tá? Então, mas seria assim, um nível geral. Não vou entrar aqui especificamente na convenção coletiva de trabalho de cada categoria. Vamos falar de forma genérica. Você pode atuar como autônomo, como empresário, ou seja, ter uma pessoa jurídica, uma empresa, uma clínica, ou ainda pelo funcionalismo público. Funcionalismo público não é muito a minha área, eu atuo mais na área privada, vou trazer uma noção para vocês, tá? Bom, como empregado, onde é que eu vou trabalhar se eu querer ser um empregado? Então, normalmente em empresas privadas, tá? Em alguns casos específicos, em órgãos públicos através de chamada. É o que está acontecendo, por exemplo, agora na pandemia com os enfermeiros, com alguns médicos. O que o município está fazendo, o que o Estado está fazendo? Está fazendo chamadas específicas e aí você não é um funcionário público, tá? Essa é a diferença, você não é um funcionário público. Você está sendo contratado por uma chamada específica e você vai ser regido, essa prestação de serviço, essa relação de serviço vai ser regido pela CLT. Então lá você vai ter os mesmos benefícios de qualquer empregado que está sendo regulamentado pela CLT, tá? Bom, sendo empregado, quais são as minhas obrigações? Ou seja, você enquanto empregado, o que você precisa saber em termos de compromisso com a empresa? Bom, primeiro, você vai ter uma subordinação direta, ou seja, vai ter um chefe seu, provavelmente, enquanto você não tiver, né, exceto se você for o chefe daquele departamento, mas a ideia é que você vai ser subordinado a alguém, seja ao dono da empresa, seja a uma chefia imediata. Você vai ter uma jornada de trabalho fixada, então, vou trabalhar 20 horas, 36 horas, 12 horas, então vai depender do que estiver contratado entre as partes, entre a relação você e empregador. E você terá que respeito às normas da empresa. Quando eu coloco isso, cada empresa, e principalmente em ambientes médicos, tem as suas normas, tanto as normas de regimento de saúde, como normas de procedimentos internos. Uso de uniforme, um exemplo, tá? Uso de uniforme, uso de EPI, isso aí são normas internas da empresa. Então, você vai ter que aderir a essas normas sob pena, se caso não vier a cumpri-las, de alguma punição para o empregado. Suspensão, advertência, aí depende muito do regramento da empresa. Então, você vai estar, através dessa subordinação, na tutela dessas normas. Então, você vai ter que atender essas normas, tá? Quando somos seletistas, eu também sou seletista na minha instituição de ensino, acontece a tributação. Então, acontece a tributação tanto para mim, enquanto empregado, como também para a empresa. E aí você já abre um pouco o seu horizonte, a sua noção. Se eu for empresário, ou seja, se eu desejar constituir uma clínica, uma pessoa jurídica, já se atente, por quê? Porque você terá isso não como obrigação, como pessoa física, como empregado, mas também como empresário, tá? Mas depois a gente vai conversando um pouco ao curso da apresentação. Então, enquanto empregado, vai ser descontado de mim a Previdência, que é o INSS empregado, imposto de renda retido na fonte. São os dois principais tributos que são descontados do profissional que atua como empregado, tá? Esses dois tributos têm uma tabela progressiva. Então, vai ser proporcional ao seu rendimento em relação a essa tabela. Mais adiante eu vou mostrar mais detalhadamente essa tabela para você ter conhecimento do quanto impacta no seu rendimento. Bom, eu sendo empregado, você sendo empregado, quais são os benefícios, vamos assim dizer? Eu falei lá dos pontos, né, de obrigações, mas quais são os meus benefícios enquanto empregado? Primeiro, você provavelmente vai ter uma remuneração fixa,
Ou seja, se você vai trabalhar 20 horas, então essas 20 horas é fixada no seu contrato e, consequentemente, você vai ter uma remuneração fixa. Ou, né? Por que eu coloquei ou? Porque você pode ter um rendimento por horas de serviços prestados, então você vai ser contratado por hora também, e aí se torna um rendimento variável. Por exemplo, professores, temos um rendimento variável, porque nós somos contratados de acordo com nossa jornada de carga horária disponível para lecionar. Então, é um rendimento variável. Esse ano, esse semestre eu posso ter 4, semestre que vem eu posso ter 8, posso ter 12, assim por diante. Então, se torna um variável por semestre, mas é contratado no semestre. O seu contrato, então, ele vai ter uma remuneração fixa, que é o mais comum, ou variável. A variável também, ela pode ter uma característica bem específica. Eu não sei se vai depender muito do regramento da empresa, das regras da empresa, né, que está te contratando, o empregador, mas na sua maioria, as principais seriam hora extra, PLR. O que é PLR? Participação nos lucros ou resultados. Então, grandes empresas, ela dá distribui um pouco do resultado, do lucro que ela teve no ano com os seus colaboradores, com os seus empregados. Remuneração por desempenho, quantos atendimentos você fez, então a empresa pode estabelecer algum rendimento desta forma também. Eu coloquei comissão, só para vocês tomarem nota, mas eu acho que na área de vocês, eu não sei se aplicaria tanto comissionamento a título de remuneração. Se for, porventura, tiver, professora Gislaine, professora Ximena, vocês podem compartilhar com a gente. Eu não sei se tem comissionamento. Acho pouco provável. Pouco provável, né? O comissionamento é mais para venda, tá? Sim. Então, a pessoa atinge metas de venda e, por consequência, tem uma remuneração, tá? E na psicologia, até pensando em questões de código de ética, o nosso código de ética indica que nós não podemos receber comissão por indicação ou participação, por exemplo, de indicação de pessoas. Então, só se for uma comissão, por exemplo, dentro de uma organização, por alguma questão específica, mas de questões de indicação, não é uma prática. Obrigado, professora Gislaine. E aí me despertou uma coisa. Eu não conheço o código de ética de vocês, tá? Sim, claro, mas pode deixar que a gente vai. Isso, exatamente. Então me corrijam se porventura eu disser porque eu estou pensando aqui numa esfera ampla, né? Mas eu acho até legal colocar, porque assim, a abordagem de carreira que nós trazemos nas nossas disciplinas de carreira vai além da profissão, né? Então pode ser que nem todos, né? Nem todo mundo que se forma num curso, escolhe a profissão psicólogo, necessariamente é contratado com esse nome, né, digamos assim. Mas então, pode ficar tranquilo, pode usar esse âmbito geral mesmo, que daí algumas questões específicas, quando houver, e se houver, a gente vai contribuindo aqui, tá bom? Obrigado. Só aproveitando a fala da professora Gislaine, para o profissional contador também não podemos, o Código de Ética também não permite comissionamento. Então, eu não posso, por exemplo, ter um terceiro, eu vou indicar uma empresa para você e você me comissiona aí. Não, também legal. O Código de Ética também blinda essa possibilidade, tá? O nosso também. Então, vamos lá, seguindo. Esse primeiro item aqui seria, então, as remunerações mensais, assim, mais rotineiras, né? Posteriormente, temos férias. Então, a cada ano de trabalho, você tem direito a um gozo, um descanso de 30 dias, e, por consequência, a sua remuneração ela é adicionada a 1/3 do salário vigente, inclusive das verbas variáveis que você recebeu ao longo do ano, tá? Então, a cada mês que você trabalha, você tem o direito de 1/12, tá? Por direito, por lei. Então, se você trabalhou um mês, você já tem direito a 1/12 de férias. Mas se eu for mandado embora com 6 meses de serviço, você vai ter direito proporcional a 6/12. É um direito adquirido, está na legislação, está na convenção coletiva, na legislação trabalhista, você vai receber e pronto, tá? Vai receber lá na sua rescisão. 13º salário, é conhecida também como gratificação natalina, você recebe esse valor lá em novembro, dezembro, acontece a mesma coisa igual às férias, então é um plus, né, um a mais que você ganha lá no final do ano, e também acontece a mesma coisa, a cada mês completo de trabalho, ou seja, acima de 15 dias, tá? Dentro do mês, acima de 15 dias você tem o direito. A cada mês trabalhado, você também tem o direito a 1/12. Esse aqui não tem nenhum acréscimo, apenas 1/12 para benefício do 13º salário. O FGTS mensal é uma alíquota de 8%,
Então, tanto sobre a remuneração fixa variável, sobre férias e sobre 13º, você tem o direito ao FGTS, que é uma garantia como se fosse para gerar uma estabilidade para você, se porventura você for mandado embora, lembrando, sem justa causa, né, então você terá o direito de sacar esse valor, acrescido, inclusive, de 40%, que é a título de multa rescisória. Então, você vai ter lá um saldo depositado mensalmente, a uma alíquota de 8%, e se você for dispensado sem justa causa, você vai ter um incremento de 40% a título de multa rescisória. E outros benefícios que é previsto... Posso te fazer uma pergunta? Então, é assim, ó, do salário mensal que o seletista, ou seja, o contratado, né, nesse regime CLT, mensalmente, o empregador vai lá e deposita 8% do valor que ele recebe por mês nessa conta do FGTS do empregado, certo? Isso, é uma conta vinculada que automaticamente, quando você é contratado ou quando você gera o seu PIS, é uma conta de benefício social, não está vinculada na Caixa Econômica. Então, o empregador, todo mês vai ter que... É obrigatório, tá? É obrigatório o depósito de 8% sobre sua remuneração. E aí, quando eu falo remuneração fixa, variável, comissão, gratificação, aplica-se 8% e o empregador vai ter que ir lá e depositar essa conta. E você consegue sacar? Não. Você só vai sacar esse valor em algumas condições. Ah, quero comprar uma casa, então financiamento imobiliário você pode utilizar. Uma infelicidade, estou com uma doença grave, então câncer, então você pode ir lá e sacar esse dinheiro também. E no caso de dispensa, sem justa causa. Se você pedir as contas, né? Ah, quero desligar. Eu, enquanto funcionário, vou lá e quero me desligar. Eu posso sacar? Não, você não vai sacar. Esse dinheiro vai ficar retido por 3 anos. 3 anos que você não tenha nenhum vínculo trabalhista. Se dentro... eu fiquei 2 anos, aí 2 anos e meio eu fui contratado para trabalhar numa empresa seletista novamente. Para de contar o prazo novamente, você vai ter que ficar mais 3 anos para poder resgatar esse dinheiro. Tá. Professor, esse dinheiro ele fica na caixa, né? E ele não rende nada, né? Ele não tem rendimento, né? Tem rendimento, mas ele é muito pequeno. Aí vai uma dica, né? Todo final de ano, olha só a dica. Opa, vamos lá. Vamos pegar um exemplo nós que somos professores, tá? Que isso acontece muito com professores, às vezes os colegas me ligam, falam, o que eu faço? Nós, professores, lá no final do ano acontece muito desligamento, né? Desligamento, professor desliga. Tá. Então, olha, se você for desligada em dezembro, de qualquer empresa, professores ou não, em dezembro, e tiver lá o valor para ser sacado de FGTS, espera rodar o 31 de dezembro. Por quê? Porque dia 31 de dezembro vai ter a remuneração do saldo depositado. Então, tem uma remuneração? Tem um rendimento? Tem. Só que é pequeno, mas é um dinheiro a mais. Mas tem remuneração sim, Ximene. Tem sim, tá? Obrigada. Aí os outros benefícios, né? Vale refeição, cesta básica, seguro de vida, plano de saúde, de acordo com a convenção coletiva de cada categoria. Eu confesso que eu não consultei a convenção de vocês aqui de Londrina, tá? Mas de forma genérica, por exemplo, cada região vai ter uma convenção. Então depende muito da região que você vai atuar e a convenção. Uma outra coisa, tá? Se uma empresa, por exemplo, ela decide, você é empregado, uma empresa decide, mesmo que não conste na convenção coletiva de trabalho, decide pagar uma cesta básica, decide pagar um seguro de vida, decide pagar algum benefício a mais do que está previsto, isso se chama direito adquirido, tá? Ela não poderá romper sem ter uma penalidade por romper esse benefício do empregado, tá? Então, é um direito adquirido. Mas se romper, bom, a única forma de um trabalhador requerer os seus direitos é através da via judicial, tá bom? Bom, seguindo. Vocês viram que eu falo muito, tá? Então, vocês me interrompam, pelo amor de Deus. Não deixa eu estourar o prazo de vocês, não. Pode prosseguir. Eu trouxe uma tabela só para vocês terem um pouco de noção. Essa tabela ela está disponível nesse site, salário. Esse aqui, você quer consultar salário de diversas categorias. Esse site, ele pega a média direto do Ministério do Trabalho. Então, por exemplo, se você for contratado numa empresa, a empresa vai ter que fornecer algumas informações através de declarações, obrigações acessórias. Então, já fica a dica, se você for empresário, você vai ter obrigações acessórias para apresentar para o fisco. E um deles é o Ministério do Trabalho, através do CAGED, através da RAIS. E nesses demonstrativos, nessas obrigações, vai informação de contratação e demissão, inclusive dos salários que são contratados, tá?
E esse site, ele faz, esses dados são públicos, tem um acesso para ser feito, e alguns sites fazem uma compilação de dados. E aí, esse site faz exatamente isso. Ele fez essa compilação nas últimas 37 contratações de janeiro até agora, vinculando a atividade de psicologia na cidade de Londrina. Então, olha, atuando na cidade de Londrina, numa média, tá? Jornada de 30 horas, salário mensal médio de R$ 2.368. 8 horas por dia, 1.324. Mas o que chama mais a atenção, e que eu gostaria de destacar para vocês, é o salário hora, né? Ó, R$15, R$33. Bom, eu não sou da área de psicologia, então, para validar esses dados aqui, mais vocês do que eu, tá? Então, é sobre esses valores aqui que vai incidir esses benefícios aqui para vocês. Eu trouxe isso só como uma reflexão ali. Mas tem um outro quadro aqui que eu acho mais interessante. Esse aqui eu acho mais interessante. Porque isso aqui é de acordo com a atividade, né? Onde é que você vai ser contratado? Eu vou ser contratado com atividade médica ambulatorial, restrita a consultas, média de jornadas, 27 horas, piso é o valor mínimo pago para esse tipo de categoria, nesse perfil de empresa, 2.100. E o máximo, que seria o teto que está sendo pago, 3.478, tá? Então, isso aqui depois vai ficar disponível para vocês, só para vocês tomarem conhecimento, né, os alunos, um pouquinho mais sobre a remuneração de cada categoria. Mas eu achei interessante. Isso é legal, professor, que é uma fonte adicional de consulta, porque a gente ensina eles a fazerem quando eles estão conhecendo a realidade profissional ou a realidade ocupacional, né? O que significa? É olhar para o mercado de trabalho, identificar oportunidades de emprego, média salarial, como é que funciona todas essas coisas. Então, Faz um filtro aqui, onde é que eu acho mais interessante? Igual quando a gente está dando aula de contabilidade, os alunos falam assim, qual área que ganha mais? Eu falei assim, auditoria. Então ficam tudo de olhos lá na auditoria, mas para você entrar na auditoria, mas aí tem as competências, né? Sim. Vai galgando aí ao longo da experiência profissional. Isso. Mas eu achei interessante trazer para conhecimento. Excelente. Bom, e um outro uso, rapidinho, só para complementar, que a gente faz desse tipo de material que você está trazendo, é na hora de quando for empreender, né, o psicólogo como empreendedor, ele vai, por exemplo, como prestador de serviço numa consultoria, ele precisa definir que serviço ele vai prestar e precificar. E geralmente os estudantes têm muita dúvida em relação à precificação. Então a gente sempre às vezes pede, olha lá na lista do CRP, porque o CFP também fornece a média de hora, né, para diversos tipos de atuação. Então, esse é um bom parâmetro e, claro, que olhar o mercado da região em que você está inserido. Mas essa tabela também vai ajudar bastante nessa proposição, nessa parte deles empreenderem. Viximene, essa dificuldade de precificar não é só com vocês, tá? Até contadores têm essa dificuldade. Primeiro, olha o mercado. Quanto é que o mercado está cobrando? Quanto é que eu vou cobrar? Mas nem sempre você se baseia no mercado, porque tem uma estrutura, né? Sim. Você vai ter uma estrutura, você tem a sua experiência profissional, seu intelecto, teve um custo para você formar isso. Então, isso também deve ser levado em consideração. Eu não trouxe a tabela, eu baixei ela em PDF, tá aqui, mas tem uma tabela referencial por hora, né? O quanto custa a hora técnica de um atendimento. Eu coloquei, coloquei o link nos slides, também como referência, um pouco que eu vou comentar sobre precificação, tá? Mas aí já vamos entrar nesse mérito. Olha só, nós estamos falando aqui de empregado CLT. Se você decide ser empresário, é justamente o que a professora Stimene falou. Tudo isso daqui é referência, quanto é que eu vou pagar para o meu amigo que eu vou contratar na minha clínica, o profissional que eu vou contratar na minha clínica. E eu tenho que pensar também, olha, da mesma forma que eu tenho esses benefícios, esses direitos, quem eu contratar também terá. Então, isso aqui vai ser referência para você formar o seu custo, o seu preço de venda do serviço, né? A hora de serviço. Perfeito. Na psicologia é muito comum eles atuarem como psicólogos clínicos, né? E às vezes eles esquecem, né, que mesmo sendo psicólogo clínico com atendimento individual, provavelmente eles vão fazer contratações, eles precisam, né, escolher se eles vão atuar como autônomo, como PJ ou não. Então são decisões que mesmo na clínica, porque às vezes eles têm a falsa ideia, eu não vou empreender, não vou atuar como consultor, não preciso me preocupar com essas questões, né? Então até numa atuação tradicional da psicologia é preciso levar isso em conta. Quando a gente fala de empreender, não é simplesmente abrir empresa, né? A partir do momento em que eu decido atuar como empregado, eu estou empreendendo de alguma forma.
partir do momento em que eu decido ser autônomo, eu estou empreendendo ou abrindo empresa. São perfis diferentes de formas de empreendimento. Mas eu não posso... isso é uma particularidade minha, eu vou compartilhar. Eu, enquanto seletista, eu não posso pensar que vou entrar numa empresa, simplesmente esperar dar as minhas 44 horas, 30 horas de trabalho e pensar no fim do mês, vou receber meu salário, virar as costas e ir embora. Se eu tiver empregado aqui, assim, no meu escritório, eu mando embora e vai para casa, porque eu quero alguém que empreenda comigo. Ah, mas eu sou CLT, não, mas eu quero as suas experiências. A sua experiência, traz novidade, compartilha comigo, inventa. Hoje em dia a gente tem que ser diferencial, senão o mercado está descartando facilmente, tá? Bom, isso é um compartilhamento pessoal, tá? Não é nem tanto. Desculpa, às vezes eu... Imagina, super concordamos. A gente até fala muito de desenvolver habilidades comportamentais nas nossas disciplinas, né? O mundo não quer só nossas competências técnicas. A gente precisa muito das habilidades comportamentais humanas para ter esse diferencial. Eu até brinco aqui, na época de imposto de renda eu também sou psicólogo. Né? Os clientes sentam aqui, a gente ouve de tudo e a gente às vezes tem que dar conselho até. Acho que eu vou fazer alguma especialização na área de vocês, tá? Depois vocês me indiquem. Bom, eu falei sobre a tabela de INSS e imposto de renda, então é essa tabelinha aqui. Então, só para ter vou falar bem rápido dela aqui, porque assim, é cálculo que o profissional que vai administrar uma folha de pagamento vai fazer. Isso aqui é mais desconto, tá? Isso aqui é o que vai ser descontado do seu rendimento. Então, se você ganha até R$ 1.100, vai ser descontado 7,5% a título de INSS. E de acordo com a faixa, tá? Se você ganha de 3.300 a 6.443, você vai ser descontado 14% menos, tá? Menos a parcela a deduzir. Então, acima desse valor, você fica com um desconto fixo de INSS. Qual que é o valor desse desconto fixo? Salvo engano, é R$ 759,11. Alguma coisa nesse sentido. Então, é um desconto fixo. E aí eu vou deixar uma dica também aqui para vocês, tá? Isso acontece muito com profissionais que atuam em diversas clínicas, acontece muito com professores, etc. Acontece com profissionais que atuam em mais de um ambiente de trabalho, em mais de uma empresa, mais de um consultório, mais de uma escola, mais de uma instituição. Por quê? Eu vou referenciar vocês, tá? Vocês trabalham na PUC. A PUC, talvez, creio que vocês sejam seletistas. Na PUC vem lá no seu ordenado um desconto a título de INSS. Uhum. Beleza. Aí você decide atuar numa clínica psicologia. Você vai lá dar atendimento e lá você também vai ser seletista, tá? E aí lá você tem a sua remuneração e também desconto em INSS. O que você tem que ficar esperto? Para não pagar duas vezes, tá? O INSS, ele tem o teto. Isso daqui é o que nós chamamos de teto. O que significa teto? Eu não posso passar do teto. Estou na minha casa, eu não posso passar do teto. A contribuição do INSS é a mesma coisa, você não pode passar do teto. Então, se na PUC você já está com o teto, significa que a outra instituição não precisa descontar de você. Não significa que ela não vai descontar. Ela só não vai descontar de você se você apresentar uma carta para ela e falando, olha, lá no meu outro trabalho, eu já recolho o teto da Previdência. Então, não desconta de mim, tá bom? Aí elas vão anexar esse procedimento e administrativamente não vão mais descontar a previdência de você. Isso acontece muito com professores que trabalham em mais de uma instituição, por exemplo. Somando tudo, passou o teto, o que eu faço? Você vai ter que fazer um processo administrativo solicitando restituição desses valores. Então, deixa a dica, cuidado com o teto da previdência. E a tabela de imposto de renda, tem teto? Não tem teto. Observe que eu coloquei aqui 999,999, que não tem teto. Quanto mais você ganha, mais você paga, tá? E essa tabela também ela é progressiva, tá? Então, se você ganha até R$ 1.903, você não vai pagar imposto. O que nós chamamos, né, o que a legislação chama de isento. A partir de R$ 1.904, vamos colocar assim, você começa a pagar na faixa de 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Professor, eu trabalho em 3 instituições. Vai somar todos esses valores quando? Na declaração de imposto de renda. Lá na declaração de imposto de renda vai somar tudo e aí vai analisar em que faixa que você estava. Mensalmente é esta a faixa a ser considerada. Anualmente soma os rendimentos e neste caso, esses valores aqui, as faixas,
são multiplicadas por 12 para compreender um período de 12 meses, um ano inteiro, tá? Então, esses são os percentuais que, teoricamente, vão ser descontados de vocês. Isso aqui é a alíquota básica, mas a alíquota efetiva na declaração de imposto de renda fica diferente disso. Por quê? Porque lá você tem as deduções que podem ser utilizadas, tá? Falar de imposto de renda é mais um curso, tá? Mais uma aula. Vocês podem agendar aí que eu dou com o maior prazer, tá bom? Tá, fica tranquilo. É só para eles saberem o que existe, né? Porque nesse momento da graduação, nós, né, como um todo, que nem a Chi disse, nós não tivemos aula disso na graduação. A gente, de repente, se forma e esperam que nós sejamos capazes de lidar com todas essas informações. Então, a função de trazer isso para dentro de sala de aula hoje é que eles saibam o seguinte: olha, isso existe, olha, eu vou ter que pagar isso, qual será o planejamento financeiro que eu vou ter que considerar para chegar lá, né, e conseguir lidar com todas essas obrigatoriedades? Ou, minimamente, olha, eu vou precisar chamar um contador, né, contratar um contador para me auxiliar em relação a isso tudo, porque são coisas que fogem, né, à nossa área do conhecimento, embora nós sejamos obrigados a lidar com todas essas questões. Então, fica tranquilo que só a título de informação mesmo já está, assim, excelente. Isso, porque se a gente entrar num cálculo aqui, por exemplo, a gente vai perder uma tarde para Sim. Não, mas debater. É só para eles saberem o que existe mesmo. Fique esperto, existe. Tá? Não é só trabalhar e pronto. Tem algumas particularidades que você tem que ter conhecimento. Lógico, que nem a Gislaine falou, se você abrir uma clínica, você vai obrigatoriamente precisar de um contador. E o contador vai explicar, pelo menos eu explico tudo isso na hora que a pessoa senta na minha frente para abrir uma empresa, né? Bom, seguindo. Autônomo. Como é que funciona o autônomo? O autônomo é aquela pessoa que trabalha sem vínculo com ninguém, tá? Não tem vínculo. Eu não tenho horário para cumprir, eu não preciso acordar cedo para ir lá naquela determinada empresa. Então, é um trabalho liberal, é um profissional liberal, é por conta própria. Então, é você que vai ser seu próprio patrão nessa situação. E esse perfil é justamente para quem atua com conhecimentos técnicos e conhecimentos intelectuais, que é a nossa questão, tá? Então, um detalhe, não é considerado empresário, tá? Você não é empresário, você é um profissional liberal, um autônomo, uma pessoa física trabalhando. Empresário já é uma constituição jurídica para formar uma empresa, tá? Serviço poderá ser prestado tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. E os recebimentos, seus rendimentos, são comprovados através do quê? Da emissão de recibo. Você não emite nota fiscal se você trabalhar com autônomo, apenas recibo. Um detalhe, se você presta serviço para pessoa física, aí eu já trouxe a precificação e não a prestação de específica física ou jurídica, mas está no próximo slide. Um detalhe, como é que eu vou precificar? Desculpa, Gislaine, você abriu... Não, eu tinha uma perguntinha. Esse recibinho simples mesmo, né? O estudante profissional pode ir lá, comprar uma folha de recibo? É isso? Sim. Assim, o que eu vou dizer? Eu vou dizer sim e não, tá? Sim e não. Quando é para pessoa física, recibo simples. Vai no computador, compra na livraria, bate o seu carimbo, até porque se é uma pessoa física, alguns tipos de serviços podem ser deduzidos na declaração de imposto de renda, então o seu paciente, sendo cliente, vamos assim denominar, vocês chamam paciente, né? Pacientes, depende de várias coisas. Vou colocar cliente, tá? O seu cliente vai precisar para quê? Para bater lá no imposto de renda, então ele precisa documentar isso. Até porque se a Receita Federal solicitar para ele tem que ir lá e mostrar que você deu um recibo para ele. Então, na pessoa física, um recibinho simples, sem problema nenhum, desde que conte suas identificações, o seu registro técnico e o seu CPF, no mínimo, tá? E o seu nome completo, porque senão ele não vai ter acesso como digitar lá. Quando é pessoa jurídica, tem algumas particularidades. Por quê? Porque na pessoa jurídica, primeiro, vai ter algumas deduções. A pessoa jurídica que está contratando o seu serviço, ela é obrigada a reter o seu INSS, se você não provar que já recolhe o teto através de uma outra entidade, registro profissional. Imposto de renda, ela também vai ter que reter de você, e também vai ter que reter, caso você não tenha registro na prefeitura, que é o seu alvará, eu já estou entrando até um assunto mais para frente que eu ia comentar. Se você não tem registro no alvará, a empresa que está te contratando vai ter que reter de você também o chamado ISS, que é o Imposto sobre Prestação de Serviço, alíquota de 3%.
tá? Agora, se você tem um alvará, e aí você quebrou minha deixa, porque eu tinha colocado uma perguntinha, e se eu não tiver alvará, né? Mas tá bom. Então, se você não tiver alvará, vai acontecer isso. A empresa que você está prestando serviço vai reter de você o ISS, tá? Posso seguir, Gislaine? Respondi isso? Pode seguir. Vamos lá. Tá bom. Bom, aqui é como precificar meu serviço. Aqui, Ximene, é a tabela que eu falei para você que eu trouxe, tá? Eu acho que vocês têm acesso a isso com mais facilidade do que eu, né? Eu tive que procurar um pouquinho. Essa tabela, eu não trouxe a tabela, mas só o link. Mas como é que eu vou precificar meu serviço? Isso aqui é uma referência, tá? Não significa que você vai seguir esses preços, essas tabelas, mas é uma referência de acordo com o tipo de serviço que você vai prestar. Então, lá tem, já de acordo com o conselho de classe de vocês, algumas referências de valores que vocês podem estar atuando. Mas nada impede você cobrar mais. É o seu diferencial, é você que... Eu coloco assim, ó, às vezes eu faço entrevista com um funcionário, quanto é que eu vou ganhar? Eu viro para a pessoa e falo, você vai definir seu salário para mim. Por quê? O que você vai entregar para mim de serviço? Então é assim, você que faz seu salário. Ali é uma referência. Tem sua estrutura, tem seu atendimento, o relacionamento, quando se fala de prestação de serviço, deve ser levado muito em consideração. Eu prezo muito isso, porque eu também presto serviço. Então eu prezo muito. A minha diferença é que é B2B, né? Eu presto serviço para empresas. Mas existe um relacionamento. Então o relacionamento tem que ser levado muito em consideração. Não somente o pré, nem o durante, mas o pós também, né? Ainda mais vocês, que é a área médica, né? Então, é só uma base para vocês, tá? Um norteador. Como autônomo, quais são as minhas obrigações? Então, olha, você tem que tirar o alvará de licença, que vai ser emitido pela prefeitura do município, no caso, é um município de Londrina. Tanto para estabelecido como para não estabelecido, tá? Você, tendo o alvará, você vai pagar um ISS fixo de R$ 685,24 por ano, tá? E a tabela prevista já de 2021, essa tabela está atualizada no site da prefeitura. Vai precisar de fazer outras licenças se estabelecido. O que significa se estabelecido? Se você tem um local para fazer atendimento, tá? Você tem um endereço para atendimento, não é um endereço da sua casa. O não estabelecido, você usa o endereço da sua casa. Por quê? Porque você não é estabelecido e você vai prestar serviço em outras clínicas e outros ambientes. Agora, se você for estabelecido, tem um local para atendimento, você vai ter que atender todas essas e, às vezes, até outras mais, tá? A depender do município. Londrina, por exemplo, vigilância sanitária, certificação do bombeiro para atestar que aquele ambiente que você está trabalhando é seguro, de acordo com o espaço, o tamanho, e outras licenças quando for o caso. Valores, depende muito do quê? Do espaço que você tem, então a área vai definir um pouco do valor, mas fica ali uma média, falar aproximado aqui, porque normalmente vamos pensar no espaço de 100 metros, quanto menor, mais barato. Não passa de R$100, tá? Não passa de R$100 essas taxas. O bombeiro, ele só cobra taxas superiores a R$100 quando o imóvel tem mais de 200 metros, tá? São só assim, eu não vou trazer valores específicos porque tem variantes que vão impactar no cálculo dessas taxas, porque daí são taxas. Não é um imposto que vai pagar todo mês, não. São taxas anuais dessas licenças, tá? Vigilância não tem taxa. Só o certificado de bombeiro e outra licença. Na verdade, sim, não é que vigilância não tem taxa. Se você for estabelecido, o alvará vai estar embutido nas taxas da prefeitura, que é a taxa de verificação de funcionamento e a taxa da vigilância sanitária que está vinculada ao alvará, tá? E aí você paga e ela é renovada anualmente. Aqui fica alguma dúvida? Não? Então tá, vou seguir. Aqui estava a deixa, né? O que acontece se eu não tiver o alvará? Eu já disse um pouco lá atrás, se você não tiver o alvará, e se você estiver estabelecido e não tiver alvará, você está funcionando irregular. Você pode ser autuado e o seu estabelecimento pode ser fechado, lacrado. Como autônomo você não vai ter um estabelecimento para ser fiscalizado, só que você vai estar prestando serviço como autônomo. Mas se você presta para uma pessoa jurídica, vai ser descontado esses 3% de ISS que eu comentei com vocês, tá? Se você faz o recolhimento fixo e apresente para a empresa que você tem um alvará de licença, não será descontado esse ISS de 3% de você. Eu trouxe aqui um resumo, um norte, na verdade, mas só para você saber, todo serviço que você vai prestar, seja seletista, seja autônomo, seja através de uma clínica prestando serviço para uma outra clínica, a importância do contrato, tá? A importância do contrato. Eu trouxe alguns aspectos aqui, mas eu vou falar bem a verdade para vocês, eu deixei como sugestão lá embaixo.
dependendo a complexidade da relação de trabalho que você vai ter, do serviço que você vai prestar, contrate um advogado. Contrate um advogado para analisar as cláusulas que estão sendo confeccionadas, que estão sendo acordadas nesse contrato antes de fazer qualquer assinatura. Porque uma vez assinado o contrato, acabou, tá? É o que está regrado pelo contrato e pronto. Esfera trabalhista, você fica um pouco aquém disso, por quê? Porque é a empresa que vai ditar as regras, tá? Então, no CLT, vai ter um contrato de trabalho, mas é a empresa que norteia essas regras. Autônomo, você já tem um controle maior, porque é você que vai prestar o serviço, então praticamente é você que fornece o contrato, então considere aquilo que for relevante para a sua segurança, principalmente profissional. E quando se trata de pessoas jurídicas, aí, mormente, né? Não faça uma relação de trabalho, de serviço, se não tiver um contrato muito bem confeccionado, te dando respaldo, tanto para você quanto para outra parte. O que tem que ser, né, visto nesse contrato? Atendimento, como é que vai ser a forma, duração, sessões, etc. Sigilo nesse contrato, né, porque você vai estar lidando com atendimentos pessoais, então tem que ser regrado no sigilo. Os horários, honorários, desmarcações, como que são validadas essas demarcações, se vai ter custo, não vai ter custo, se desmarcar com tantas horas de antecedência, não tem problema, se desmarcar em cima da hora, você vai ter que pagar 50%, ou vai ter que pagar a consulta integral. E aí são situações que você vai ter que pensar e estudar qual que vai ser a melhor forma de administrar o seu contrato de prestação de serviço. Tributação, eu já mencionei um pouco, mas só para refinar. Quando você trabalha como autônomo, você vai prestando serviço para PJ, tá? Então, você terá a retenção, né, de 11% a título de desconto de INSS, a contribuição previdenciária, ao teto máximo de R$ 751,99. Vai seguir aquela tabelinha, tá? O máximo de recolhimento. Isso, se você estiver prestando serviço para pessoa jurídica. Vai ser retido, né, um imposto de renda retido na fonte, também de acordo com aquela tabela que eu mostrei para vocês. Então, são aí os dois principais tributos que vão ser descontados de você quando você trabalha como autônomo. Lembrando, tem as faixas, no imposto de renda, tem as faixas de isenções, tá? Então, abaixo de 1.900 e pouco, você não vai reter de você. Mas se você presta serviço para a mesma empresa, pessoa jurídica, faz 2, 3 serviços, e o primeiro você prestou foi R$1.000, o segundo você prestou foi R$500, e aí você prestou um terceiro que foi R$3.000. Observe que a soma deles ultrapassou a faixa de isenção. Então, lá no terceiro recibo, dentro do mês, no terceiro recibo, vai ser descontado com base na soma de todos os rendimentos, tá? E não somente com base no último, com base na soma de todos. Então, vai lá, deu 1.000, 1.500, mais 3, R$4.500, vai ser a base de cálculo para apurar esse tributo que vai ser retido de você. O INSS, independentemente do valor, vai ser descontado, tá? Uma coisa que você tem que... E aí também você pensa como empresário, tá? Quando você presta serviço, isso aqui desconta do prestador. O tomador, né, quem está contratando, vai descontar de você e vai pagar para os respectivos órgãos. Da mesma forma, ele terá um custo, que é o INSS recolhido pelo tomador. A empresa é obrigada a pagar 20%, chamado cota INSS patronal. Esses 20% só é aplicado em empresas que não são tributadas, nós vamos falar de regime tributário, que não são tributadas pelo Simples Nacional. Empresas de lucro real, lucro presumido, que é um perfil de tributação, tem que recolher essa taxa patronal de 20%, tá? Isso aqui é um fator desmotivador, tá? Desmotivador para a contratação de autônomos, justamente porque encarece o custo para o tomador de serviço. Então, talvez, em alguns, dependendo do volume de serviço que você tem, talvez será necessário, de fato, você constituir uma pessoa jurídica. E quando eu presto serviço para pessoa física? Tributação pode ser tanto 11% quanto 20%. Então, 11% é uma tributação simplificada, que vai regrar menos benefícios previdenciários para você, e 20% regra mais benefícios previdenciários para você, de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda do INSS também, tá? Imposto de renda. Eu coloquei retido na fonte, mas não deveria ser retido na fonte. Mas sim, imposto de renda, pessoa física, tá? Porque quando você presta serviço para pessoa física, você vai ter que administrar todo esse recolhimento num aplicativo chamado Carnê Leão.
Na verdade, normalmente não é você quem faz, é um profissional que você contrata, tá? Porque daí nesse Carnê-Leão é como se fosse uma declaração, a sua própria declaração de imposto de renda profissional, onde você vai poder colocar os seus rendimentos, serviços que você presta para mim, para a Gislaine, para a Cimene, ou seja, diretamente para a pessoa física, e, consequentemente, você tem um gasto com isso. Ah, eu tenho aluguel, eu tenho equipamentos locados, eu tenho telefone, eu tenho água, eu tenho luz. E esses gastos, esses funcionários, você também pode contratar funcionário mesmo sendo pessoa física, então esses gastos são chamados gastos dedutíveis e automaticamente vai impactar na apuração do seu imposto de renda. Então, se você presta serviço especificamente e diretamente para pessoa física, você vai ter que fazer o chamado Carnê-Leão, tá? Então, a apuração e recolhimento desses encargos deverá ser feito pelo próprio profissional, no caso considerado como contribuinte para a Receita Federal, e eu particularmente aconselho você procurar um profissional, normalmente é um contador que faz isso para vocês, tá? Não exclusivamente, tá? Não é exclusivamente um contador, normalmente é um contador. Enquanto empresário, aí você forma uma pessoa jurídica, tá? Seja entre sociedade ou seja sozinho, você vai ter um CNPJ para poder prestar serviço. O que eu preciso saber para me legalizar a minha pessoa jurídica? Você precisa ter uma análise de viabilidade, que é chamada consulta prévia. O que isso vai falar? O que é essa consulta prévia? Olha, o local que você quer abrir a sua clínica, o seu estabelecimento, pode abrir? É viável para o município, em termos de zoneamento? É permitido abrir essa clínica lá? Então, nós precisamos fazer essa pesquisa para você. Ato constitutivo, contrato social ou requerimento de empresário. Tá? Então, é um documento que, quando se trata de sociedade, é o contrato social, porque é onde regra o que você e o seu sócio têm de acordo entre vocês dois, tá? Além de cláusulas básicas de capital social, que é o comum, tá? Mas é um contrato entre você e o seu sócio. Requerimento de empresário é quando é só você. Só você abre o seu CNPJ e você vai atuar sozinho. Você constitui um CNPJ, mas vai atuar sozinho, tá? CNPJ é a própria inscrição do cadastro da pessoa jurídica, o alvará de licença é aquilo que te dá ok para atuar enquanto empresa, registro nos órgãos de controle, vigilância sanitária, bombeiros, por exemplo, e o registro no conselho de classe. Isso aqui é fundamental para poder validar a sua atividade, tá? Inclusive, esse contrato depois é remetido para o conselho de classe para uma validação também, tá? Qual a diferença entre natureza... Desculpa, eu estou falando aqui porque eu estou de olho no meu horário. Alguma dúvida? Não, acho que está bem claro. Tranquilo? Eu estou acelerando porque eu estou vendo que o meu prazo está apertado. Vou tentar encaixar. Bom, eu só tenho uma consideração, Aguinaldo, em relação à empresa, a gente tem os quinais, né, que são as atividades, né, que podem ser realizadas, e eu tenho uma PJ, e eu lembro que eu coloquei várias atividades que eu poderia fazer, mesmo que eu não realize hoje, para não ter que fazer ajustes no contrato. Isso aí são chamados quinais. Tá? Então, de acordo com cada tipo de atividade que você quer exercer, existe um código específico para a atividade, para que você seja liberado a executar aquele serviço. Então eu quero fazer consultoria. Vou dar exemplos aqui, vocês me corrijam se não é aplicável a vocês, tá? Eu quero fazer consultoria, quero fazer treinamento, quero fazer atendimento, quero fazer... O que mais, Ximene? Me ajuda, o que vocês podem atuar? Treinamento de desenvolvimento, atividades mesmo de psicologia, de clínica, eventualmente, né, eu lembro até que na época eu coloquei um KNAI de impressão e venda de livros, né, caso você resolva fazer esse tipo, então eu achei importante, mesmo que não tenha uma perspectiva no momento, mas se precisar já está autorizado, e tem uma diferença também na tributação do ISS, né, de acordo com o KNAI que você utiliza. Porque tem algumas atividades que são restritas a psicólogos e outras não necessariamente. Exato, é bem observado. Cada atividade, ela tem uma tabela, e essa tabela, que é o KNAI, ela vai direcionar qual que é a tributação, tá? Então, a tabela do município, ela vai de 2% a 5%.
Então, você vai ter que verificar lá com o contador, olha, eu quero essa atividade, qual que é o percentual? Ah, é 2, é 3, é 5. Em alguns municípios tem algumas atividades que é isento, né? Tributação alíquota zero, que é alguns benefícios que o município traz justamente para trazer profissionais para a área. Então, você tem que olhar isso. Mas o que eu tenho que chamar atenção, viu, Ximene? Bem observado, você vai precisar de um contador, por quê? Porque dependendo do KNAI, né? Eu quero colocar todos os KNAIs para eu poder ter uma ampla atividade. Mas tem que ser observado, por exemplo, se é uma clínica, local, porque alguns KNAIs não estão autorizados de algum endereço, se bem que fica bem aderente, né, quando se trata de uma atividade específica, alguns KNAIs não estão autorizados em algumas regiões. Houve mudança no zoneamento para Londrina em 2015. Tivemos muitas dificuldades com a abertura de empresas, justamente porque antes podia e agora não pode mais. Aqui, o nosso escritório está aqui na Bandeirantes. A Bandeirantes até a Souza Naves, antes podia todo tipo de atividade. Até a Souza Naves, para baixo, para o hospital evangélico, está liberado quase tudo quanto é tipo de atividade médica. Aqui para cima, né, seguindo aqui para Duque de Caxias, já está bloqueado, por causa da alteração que aconteceu em 2015. Então, tem que ser observado isso. O KNAI em conjunto com o zoneamento. Quem é que vai dizer isso? A consulta de viabilidade, a consulta prévia. A consulta prévia vai mostrar para você se pode ou se não pode essas atividades nesses locais. Respondi, Ximene? Respondeu, obrigado. Nossa, ótima dica. O pessoal fica atento. Então, qual a diferença? Isso aqui é algo que é muito comum as pessoas se confundirem, tá? Natureza jurídica e regime tributário. Eu vou ser bem sucinto aqui. Primeiro, quando se fala de sociedade empresária, é a empresa como um todo. Eu decido abrir um negócio jurídico e vai ter um CNPJ. Isso é sociedade empresária. E normalmente é de 2 ou mais pessoas. Mas a confusão que se faz aqui é natureza jurídica e regime tributário. Natureza jurídica é a forma como essa sociedade vai atuar, tá? Então, nós temos diversas, eu trouxe aqui as principais. Por exemplo, sociedade simples, somente profissionais com intelecto. Vai ter nessa sociedade somente psicólogos. Vai ter nessa sociedade somente contadores. Vai ter nessa sociedade somente advogados. Ou seja, sociedade simples voltada para o intelecto, tá? E aí, esse tipo de contrato, ele é registrado no cartório. Legal. Usa-se. Diminuiu bastante, mas ainda usa-se. Os demais, empresário individual, eu sozinho vou atuar profissionalmente. E você vai ter um contrato, hoje é contrato, mas é um requerimento de empresário. Sociedade anônima, aí é empresas de grande porte, com faturamentos estrondosos, que inclusive tem o seu capital liberado para investimentos, etc. Sociedade limitada é a mais comum, tá? É a mais comum. 2 ou mais pessoas até 2020. A partir de 2020, o Bolsonaro aprovou uma lei que permite eu abrir uma entidade limitada, uma sociedade limitada, assim, ó, sociedade limitada unipessoal. Fica assim um pouco desconexo, né? Porque tá falando de sociedade tem que ser 2 ou 3, né? Mas é sociedade limitada, por causa da característica da natureza jurídica desse tipo de estabelecimento, mas que permite atividade unipessoal. O que é atividade unipessoal? Eu atuando sozinho dentro da empresa, tá? E aí constitui normalmente. Tinha-se uma briga quando se falava de empresário individual por conta da tributação federal, porque justamente essa tributação unipessoal. Se é unipessoal, não poderia ser CNPJ, teria que ser pessoa física e, consequentemente, a tributação ia lá para cima, dependendo do seu volume de recebimento de honorários. Mas houve discussões e pesquisas e consultas na Receita Federal e decidiu pelo entendimento de que vocês podem atuar como empresário individual também, tá? Então, se você quiser abrir uma empresa hoje, quero abrir sozinha, empresário individual, foge, abre limitada, unipessoal, tá? E esse registro vai ser pela junta comercial. E o que é regime tributário? Regime tributário é a forma como você vai pagar imposto na sua empresa, tá? E aí, algumas têm alguns benefícios, outras não. Os principais, lucro real. Então, toda empresa nasce lucro real, tá? Toda empresa nasce lucro real. É o único regime que tem obrigatoriedade em algumas situações. Se você fatura acima de 78 milhões por ano, então você está obrigado ao lucro real. Os grandes hospitais, lucro real, tá? Lucro presumido e simples nacional são regimes optativos, tá? Optativos. Então você vai lá e opta, você não está obrigado a optar por esses regimes. Você vai
fazer um planejamento tributário e ver onde é que é mais vantajoso para você e vai escolher. Se você falar assim, Aguinaldo, qual que eu devo optar? Inicialmente, eu falo para você optar pelo simples, mas tem que analisar o seu perfil de faturamento e folha de pagamento, tá? Eu deixei um link aqui, ó, é um link do nosso blog, que tem esses conteúdos aqui de forma aberta. Ali você pode estudar, analisar e manda mensagem para mim se tiver um pouco mais de dúvida. Estou sendo rápido, Gislaine. Ok. Impostos, tributos, gente, o Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária, tá? Então, olha só, é ICMS, é Imposto de Renda, é ISS, é IPI, é PIS, é COFINS, de diversas categorias. Mas vamos falar do Simples Nacional. Simples Nacional, para nós que somos a atividade intelectual, existem faixas de tributação e anexos. Nós podemos estar vocês, né, psicólogos, podem estar em dois tipos de anexo, que é o anexo 5 e é o anexo 3. Mas como é que eu vou saber em qual anexo que eu vou? Existe o chamado fator R. Então, olha, se você tem um fator R maior do que 28%, tá? 28%, você fica no anexo 3. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó, tá? Que é a alíquota de tributação de acordo com o seu faturamento. Depende da receita bruta dos seus últimos 12 meses acumulados, tá? Então, olha só, se você tem esse fator R, como é que eu calculo o fator R, professor? Muito simples. Você pega a sua folha de pagamento, e quando eu falo folha de pagamento, salários, prolabores, encargos, tudo que tiver de pagamento para funcionário, soma. Esse valor tem que representar mais do que 28% de quem? Do seu faturamento. Ficou claro? Então, se você fatura 10 mil, o seu fator R tem que ser, a sua folha de pagamento tem que ser maior do que R$ 2.800. Tá? Se for menor, você vai para a faixa, para o anexo 5. E aí é onde o leão gosta, tá? Então, se você tem um fator R menor do que 28%, você vai para o anexo 5. Olha o anexo 5, olha a alíquota que ele começa. 15,5%. Anexo 3, 3%. Então, isso, quem vai ver para você é o seu contador, o profissional que vai... É o contador, tá? Aqui é o contador, não tem que falar. Ou alguém que trabalha especificamente com planejamento tributário. Então, o que você vai ter que analisar? Eu quero abrir uma empresa. Ah, mas eu quero abrir uma empresa Simples Nacional. Ah, mas eu não tenho folha de pagamento. Eu sou sozinho e estou faturando 10 mil reais, estou faturando 50 mil reais. Vai compensar você ficar no Simples Nacional? Talvez não. Por quê? Porque você vai para 15% de tributação no Simples Nacional. E aí eu chamo a atenção de vocês para o lucro presumido, tá? Olha o lucro presumido. Lucro presumido, aqui no Simples Nacional, você paga uma única guia. No lucro presumido, que é um outro regime tributário, você vai pagar a guia para todos os impostos. Então você tem, ó, PIS 0,65, 3%, 2,4% de imposto de renda, 2,88% na contribuição social e 3% de ISS. Somando tudo, 11,93. Em alguma situação, se você tiver um faturamento maior do que 120 mil reais, você, em vez de ser 2,4, vai ser 4,8, que vai dobrar a sua alíquota. Mas mesmo assim, olha, você fica com 14,33. Isso é sobre o faturamento, tá? Sobre o faturamento. Você precisa analisar outras vertentes, outras variáveis, como folha de pagamento, por exemplo, porque de um regime lucro presumido, na folha de pagamento eu vou ter uma incidência tributária sobre a folha de aproximadamente, tá? 38%. E aqui na Simples Nacional, 8%, sobre folha de pagamento. Então, quem é que vai fazer isso para vocês? É um contador. Vai ter que sentar e estudar qual é a melhor opção para vocês, tá? Funcionário público, como eu disse para vocês, não é muito a minha área, porque eu atuo dentro do escritório profissional de contabilidade que atua diretamente com atividades privadas, mas eu vou dar um norte para vocês, tá? Do pouco que a gente conhece. Então, ó, considerações iniciais. Onde atuar, benefício de tributação. Psicologia social, centros de atendimentos, asilos ou penitenciárias, são aí alguns locais que vocês poderiam atuar, tanto na esfera de município, estado ou união. Um detalhe, cada esfera, cada município vai ter uma regulamentação própria, uma regulamentação individual, que é o chamado Estatuto do Servidor Público. Então, a prefeitura tem o seu estatuto, o estado tem seu estatuto, a União tem seu estatuto, que ali vai regrar o que tem seus benefícios, seus deveres e seus direitos dentro desse estatuto. Possuir estabilidade, nesse caso, por possuir estabilidade como servidor público, você não terá direito a FGTS. FGTS é somente para seletista, tá? Mas, em contrapartida, você tem outros benefícios. Por exemplo, PASEP,
que é semelhante ao PIS de quem trabalha como seletista. Uma vez por ano você vai lá e tem o direito de fazer o seu recebimento. Licenças remuneradas de 2 anos, 5 anos, de acordo com o regimento do órgão que você trabalha, vale transporte, vale refeição, ajuda de custo, entre outros aí, tá? Em caso de exoneração do cargo, o funcionário público recebe gratificação natalina equivalente ao 13º do setor privado. Direito a receber a sua proporcionalidade em caso de exoneração. E um detalhe que o imposto de renda, aqui você não vai ter INSS, a contribuição previdenciária normalmente, tá? Normalmente é regrada e é instituída pela própria instituição pública, só que o imposto de renda, ele é a nível federal. Então, o imposto de renda será a mesma aplicação da tabela progressiva. Pessoal, essa é a minha fala. Eu tentei dar uma acelerada aqui, Gislaine, nos últimos minutos para tentar atender o nosso prazo. Eu estourei um pouquinho, peço desculpa aí, mas como você viu, teríamos assunto para falar a tarde inteira, tá? Queria agradecer aí a oportunidade e estou aberto, estou à disposição para caso vocês tenham dúvidas, queiram conversar um pouco mais. Eu sei que o tempo está estourado, mas estou à disposição através de e-mail, celular, WhatsApp, fiquem à vontade. Muitíssimo obrigada, Aguinaldo. Uma verdadeira aula mesmo, né, Xi? Para a gente entender um pouco mais da complexidade que é o mercado de trabalho, né? Nós nos preocupamos tanto com o que queremos fazer e tudo mais, sem muitas vezes ter tamanha clareza de como seria operacionalizar isso, né? E por isso que existem profissionais de outras áreas do conhecimento para nos auxiliar aqui também. Perfeito. Nossa, eu adorei suas explicações. Você é muito didático, né? É um assunto que a gente não costuma ter familiaridade, mas você explicou de uma maneira que, bom, para mim ficou bastante claro, espero que para os estudantes também. Eu acho que o objetivo é esse, eles precisam saber que isso existe, né? Não é possível fugir disso, a gente precisa lidar com isso, né? Independente se vai ser autônomo, se vai trabalhar para alguém, se vai prestar serviço, vai precisar lidar com isso, né? E que também procurem ajuda, né? Às vezes não vai querer fazer tudo sozinho, porque não é simples, provavelmente vão precisar da ajuda de um contador, então, e fica a dica aí dos aspectos básicos. Muito obrigada, Aguinaldo, extremamente esclarecedor. Só para concluir, Chimé, nessa fala sua, às vezes os profissionais, eles tentam agir por conta própria, né? Eu vou abrir, eu vou... Aí, quando vem pra gente, tá com uma bomba, tá com um abacaxi do tamanho, né? E aí, a gente demanda mais prazo e custo, porque muitas das vezes vai ter alguns prejuízos, principalmente quando trata de CNPJ, tá? Porque, assim, ó, CNPJ é um filho que você... criou e vai ter que cuidar dele pro resto da vida se você abrir, exceto se você falir ele, baixar ele, né? Agora, se você abrir um CNPJ, gente, quantas pessoas chegam aqui com CNPJ? Eu abri o CNPJ quando eu saí da graduação e tal, mas eu abandonei ele. Aí, quando a gente consulta na Receita Federal, a gente tem lá multas porque deixou de entregar obrigações acessórias, apurações que foram feitas de forma indevida ou não foram feitas, e aí tem mais multa para pagar do que receita que gerou um simples CNPJ. Então, a CNPJ é um filho. Abriu, cuida. Precisa de um contador. Gente, não tem como falar, vou abrir um CNPJ, eu vou tomar conta dele. Não, precisa de um contador. Exceto se for um MEI, mas lembrando que o MEI não se aplica a nós, profissionais, atividades intelectuais, tá? Perfeito. Não, o CNPJ é algo muito sério, né? Tem implicações, inclusive, para a vida pessoal, profissional aí das pessoas. Tem até que tomar cuidado, né? Às vezes sai aí empolgado, quer abrir empresa com os colegas, não tem nem muito conhecimento, às vezes. Então, assim, tomar bastante cuidado, porque é algo bastante sério, precisa fazer com bastante orientação e cautela. É isso aí, eu estou à disposição, tá? O que vocês quiserem passar meu contato, se vocês quiserem me colocar numa aula com os alunos para eles tirar dúvida comigo, fique à vontade, gente. Se tem uma coisa que eu gosto é de dar aula, de compartilhar, de atuar na docência e tudo mais. Estou à disposição de vocês. Muitíssimo obrigada, Aguinaldo. Agradecemos mesmo sua disponibilidade, viu? Pode deixar que a gente chama assim, a gente grita se precisar aqui. Gislaine, depois eu te envio os slides, tá? Para você compartilhar com os alunos. Aí também tem o pós ali, depois tem um pouco de imposto de renda, que
para dar uma noção para eles também sobre a importância do imposto de renda da pessoa física. Tá bom. Perfeito. Combinado. Combinado, então. Encerramos? Obrigada. Encerramos. Foi um prazer conhecê-las, né? Prazerzão nosso. E espero, de fato, ter... Deixa eu encerrar aqui para a gente ficar numa tela aberta. Espero, de fato, ter proporcionado um pouco de conhecimento, ter compartilhado com vocês, com os alunos. E, mais uma vez, estou à disposição de vocês. Obrigada. Um grande abraço e até uma próxima. E aí você, por favor, manda para a gente o link aqui, depois o link da gravação. Obrigada, Aguinaldo. Até mais, tudo de bom para vocês. Para você também. Tchau, tchau.